Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vai ser vários temas. À medida que eu vou lendo, eu vou explicando. Perfeito? Fala um pouquinho da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou preparando uma matéria para falar de xamânico, né? Também, porque é uma casa onde que a gente fala de tudo que é tipo de denominação. Ok? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Se vocês quiserem, pode colocar aí uma garrafinha, uma jarra com água, um copo de água, que à medida que eu vou falando sobre os assuntos, eu vou fazendo o Pai Nosso e a Ave Maria para que essa água seja fluidificada, ok? Vai ter também, eu vou elaborar homenagem a Francisco Cândido Xavier e os feitos e o que ele deixou para conosco aqui na nossa encarnação, até que a gente também cumpra, né? A gente tenha a vitória, que é o desencarne, que é uma vitória, ok? E de Valdo Franco também, o que ele deixou, e o pessoal aí da Bahia, do interior também de Francisco Cândido Xavier, ajuda a manter as instituições, o qual eles trabalharam muito para que acontecesse, que não seja em vão, perfeito? Eles ajudaram muitas pessoas quando eu estava aqui nessa terceira dimensão, tá bom? Fatos da vida de Jesus. Zaqueu, o publicano, em Lucas 19:1. Em Lucas, Jesus, em Jericó, conheceu o espírito chamado Zaqueu. Todos nós somos um espírito com uma alma numa matéria. Chefe dos publicanos, cobrador de impostos, de bens materiais e também os bens afortunados. A dificuldade do encontro em meio à multidão, Zaqueu, por insistência, consegue então falar com Jesus. Convidou-o para ir em visita à sua casa, inclusive ofereceu estada. Zaqueu, por ser publicano e cobrador de impostos, não era aceito pela população. Quando do convite, houve muitas críticas, já que, além de cobrador de impostos, era pecador. A surpresa foi grande quando Jesus exclamou sobre a oferta de Zaqueu, pois daria metade dos seus bens aos pobres e perdão sobre as fraudes, né? Assim, consideraria assim, Jesus ia conceder perdão sobre as fraudes e que ele manipulava também, cobrador de impostos. Dizem que Zaqueu foi Bezerra de Menezes. Eu não concordo muito, não. Eu entendo que não. Reencarnação, doutor Bezerra de Menezes, ele não era cobrador de impostos, era um médico. Então, para mim, não é legal, tá bom? Se tem inscritos aí, não sei. E se alguém falou, também tem que analisar direitinho. Eu entendo que não. Zaqueu é um espírito, doutor Bezerra de Menezes e outro que já ajudou muita gente também, né? Quando esteve aqui na nossa terceira dimensão, né? Então vamos repetir para não ficar, né? Você vê que eu vou parando e vou falando.
sem críticas, sem nada. É só entendimento dos seus bens aos pobres e o perdão sobre as fraudes que manipulava, oferecendo 4 vezes mais. Jesus aceita. Foi o que Zaqueu falou para Jesus. Então, Zaqueu encontrou a salvação em sua casa. Bom, estamos passando uma tribulação gigantesca econômica mundialmente sobre as palavras e sobre as ações. É importantíssimo neste momento a negociação para que, se não, no caso nosso, quem paga a conta, entenderam, né? Então, é um entendimento sempre pela conversação, deixando o ego de lado para que aconteça uma coisa linda, entendimento. Perfeito? Bom, Zaqueu não havia simpatia para com os judeus. Como decorrência, era um horror era um horror, né? Quem quer pagar imposto? Só que as coisas têm que funcionar. Nós temos o SUS, certo? Que fizeram 3 pontinhos, sem críticas, mas é complicado. Há países que não têm o que o Brasil tem. Tem pessoas de outros países que vêm se tratar aqui, né? Não é verdade? Vocês não concordam? E vêm para cá se tratar. Não vão falar os países que não importam, mas vocês sabem. Bom, Zaqueu não havia simpatia para com os judeus. Como decorrência, ninguém queria pagar imposto, né? Por extensão a todos os membros, né? Os romanos, que eram incumbidos de fazê-lo. Cobradores de impostos eram marginalizados. Tudo muda. Hoje cobram-se de uma outra forma. Te manda lá você está devendo, o IPTU, o IPVA, a escola da criança. Há outras formas de cobrar impostos. Já paga, mas tem um imposto em cima daquilo que você está adquirindo. Você vai comprar um pãozinho, 1 litro de leite, tem um imposto embutido. Só que é bom as pessoas que entrarem agora no novo governo, olha só, hein? A pessoa que for administrar em 2026 tem que colocar as pessoas assim para esmiuçar melhor toda essa verba. Teve um acontecimento lá fora que aquele homem lá que é o rei dos impostos, das taxas, ele bateu de frente com outro lá, né? Eu leio muito também, e só que ele tem a totalidade. Difícil, mas para Deus ele não tem nada, porque ele está colocando, está semeando. Uma hora ele vai recolher aquilo que ele plantou. Perfeito? É assim que funcionam as coisas, né? A gente sempre tem que querer bem da outra pessoa. É assim que funciona. Bom, os judeus temiam comprometer-se com eles, com os cobradores de impostos, né? Inclusive no âmbito de amizade. Não quero lá, porque ele é um demônio, é o Satanás que veio cobrar imposto. Só que as coisas mudaram e os espíritos evoluíram. Aquela época era uma coisa e hoje é outra, certo? Totalmente diferente. Mas a gente está passando por situações
que se não tomar cuidado, a conta virá, mas sempre quem paga é as classes menos privilegiadas. É assim que funciona, né? Jesus, historicamente, mantinha um bom relacionamento com todos. Jesus era um revolucionário do amor. Queria o bem de todos e foi crucificado. Não foi crucificado? Com todas as pessoas, com qualquer que sejam, qualquer pessoa, por sua estada, né, aqui na nossa encarnação, nesse plano, inclusive com os excluídos e os pecadores, né? Os leprosos, no Vale dos Leprosos, quem conhece um pouquinho, né, da Bíblia, das histórias, os bandidos, os assassinos, ele foi crucificado do lado de um bandido, né? Mostrando assim sobre a salvação para que o arrependimento seja buscado no coração e ajudar ao próximo. Jesus. O encontro de Zaqueu com Jesus trouxe à luz ao reconhecimento de nossos erros. E a ele, Zaqueu manifestou o desejo de repará-lo, segundo a sua fé, por suas ações. Nossa, parece que as histórias se repetem, né? Sem comentários. Aqui é uma casa que mexe com todas as denominações e não vamos falar muito de política porque não é interessante, porque os mentores assim não desejam, e a mentora também, né? Que é Sheila Watson. Vamos lá, continuando com a Bíblia. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, inscreve no canal, não paga nada, perfeito? Sempre um assunto, vai ter outro assunto, que é xamânico, né? A ayahuasca, que vai falar também, vou falar um pouquinho. Provérbio 16. Confie no Senhor Deus, que te observa e a ti confiou o livre-arbítrio. Saberdes, todos os caminhos do homem são limpos, mas o Senhor pesará vossa alma e espírito, serdes digno das promessas da vida eterna. Confiem as tuas obras e teus pensamentos estabelecidos e serão estabelecidos. Lembre-se que o Senhor Deus é o universo. Fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Olha só, a recompensa, boa ou ruim. Nenhuma alma espiritual ficará impune. Que Deus tenha misericórdia e purifique a iniquidade aos homens que desviam para o mal. Agrada-te ao Senhor Deus, até os seus inimigos. Faz que tenham paz com ele. Melhor é pouco com a justiça do que a abundância com a injustiça. A hora certa é o pagamento, a fonte da sabedoria. Está na centelha do amor que Deus nos deu. O ímpio proclama sabedoria,
para derribar o justo juízo. Não merece respeito, segundo Senhor Deus. A torre é forte e o nome do Senhor correrá para os justos e estará no alto retiro. Copo d'água, pessoal, e a garrafinha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filho do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Vamos para a água. Vocês podem tomar também. As comunicações espirituais é outro título. As manifestações do espírito enquanto alma podem serem divididas em duas categorias: os que comparecem espontaneamente e através de sua vontade, inclusive fornecendo mensagens para a evolução do universo, e os que são conduzidos por outros. Em primeiro plano, os errantes, por determinada condição do ambiente, está positivo ou negativo. Em segundo plano, estão os espíritos familiares, dos médios, ancestrais ou assistentes que esforçam-se a transmitir aos encarnados seus pensamentos e desejos. Os protetores espirituais, que são os mentores. Você sabe quem é o seu mentor? Relaxe, feche os olhos, um ambiente silencioso, tenha comunicação com ele, que ele vai falar para você. Eu sou espírito do seu ancestral, meu nome é esse. E eu te escolhi para que você ajude a evolução de outros encarnados que estão aqui neste plano. Perfeito? Vamos repetir. Os protetores espirituais, mentores, que agem em cumprimento das missões que solicitaram e ou receberam. Sofredores, desobsessões, espíritos enfermos, perturbados, habitantes da esfera inferior do astral, aproximados da Terra, estão no umbral, e os quais necessitam de assistência imediata. Os obsessores, vinculados aos médiuns ou assistentes em tarefas de resgates kármicos ou por efeito, né, da afinidade pessoal. Agora que eu vou pegar vocês, o pessoal que trabalha no campo espiritual, mesa branca, que está com a mediunidade aberta, eu sofri demais. Tive que ler muito para ter um entendimento, porque eu estava trazendo muita carga negativa em cima de mim, e não é bom. Perfeito? Por isso que eu faço muita oração aqui na casa.
Então, quando fala de obsessor, é uma crítica construtiva para os sacerdotes chamar quem está incorporando e perguntar quem é você. Se não falar, ele não quer falar, ele não pode falar. Não vai ser legal. Porque a tua casa está com a energia negativa. Está trazendo energia negativa. Perfeito? Então tem que perguntar. Ou tem muitas casas que até incorporam e não falam mesmo, porque tem todo um preparo. Quando eu recebi a mediunidade, eu não enxergava, eu não via nada. Eu não via nada. Tinha uma pessoa que me conduzia, tinha uma maca baixa, onde eu dava, né, os passes sem colocar a mão. Perfeito? E só foi abrir meus olhos. Eu sou de São Paulo, capital. Quando fui numa casa aonde tocou os atabaques. Aí eu recebi seu Pena Branca. E aí ele falou muitas coisas não bacanas, porque não estavam preparados para dar o ensinamento para mim. Fui em muitos lugares estudar, mas eu sou um autodidata. Eu leio para poder falar para vocês. Perfeito? Então, os médiuns têm que tomar muito cuidado nas câmaras de desobsessão para que não traga nenhum amiguinho e leve para sua residência. Senão, a sua vida familiar ou até na empresa vai tornar assim uma coisa horrorosa. Tem que saber se realmente foi encaminhado. E o médium tem que estar preparado para que isto ocorra. Sem anímico. Porque acaba virando uma bagunça total. Perfeito? Vamos continuar. Espíritos que, evocados por necessidade justificada. Vamos lá? Bipolaridade. Esquizofrenia. Sim, é uma patologia, mas tem uma energia ali. Pode ocorrer que, por baixa vibração, encostou algum obsessor ali, tem que ter um trabalho de passe sem colocar as mãos, pessoal. Não precisa colocar as mãos. Não há necessidade. Qualquer que seja a denominação. Perfeito? Não pode tocar na cabeça também, né? Por causa do ori. Não se pode. Perfeito? Então, justificado quando a pessoa tem uma patologia. Na apometria é trabalhado todo esse campo aí. Apometria. Sem anímico, sem falar um monte de besteira. Assim, uma anamnese antes, e ali já as entidades da casa já encosta no médico, começa a atender. Não precisa fazer uma incorporação, se entortar todo, que isso aí não existe mais. E se vier alguma entidade assim, tem que falar, desentorta todo aí, porque você não é desse jeito. Desentorta o médium. Pode parar. Não pode ter medo dos espíritos. Perfeito? Bom, vamos repetir. Espíritos que, evocados por necessidade justificada, os enfermeiros do espaço, eles vêm transportando essas energias. Tem essa missão e compreensão
chamados assim para auxiliar os espíritos sofredores por provas, recompensas e efeito. A gente por isso tem que fazer prece. Merecem atenção, mas antes de serem conduzidos, deverão serem tratados. Os obsessores. Perfeito? Conscientizados da situação que está do lado de um encarnado que já tem um espírito e ele baixou a vibração, trouxe e transformou a vida num caos. Fora aquelas pessoas que ficam manipulando energia e ficam mandando, né, mandando para as outras pessoas. Até em pensamento isso acontece. Perfeito? Vamos lá? Bom, casas espirituais, né? Sessões na crosta terrestre por desdobramentos apométricos, assim sendo em hospitais, pronto-socorro e logo após serem encaminhados. Bom, quando do encaminhamento do espírito, na apometria, traz se tiver alguma coisa, já tem que trazer a coisa que está pesada. Para depois trazer o mentor, para conversar com o mentor. Todos nós temos um mentor para fazer esse trabalho. Encaminha, fala que está tratado, aí o espírito vai falar, você tem algum problema? Você tem, né? Você desencarnou como? Tem uma história. O doutrinador tem que perceber se o médium não está, se está no anímico, senão fica tomando tempo. Perfeito? E toma mesmo, fica tudo no anímico e nada acontece. Entenderam? Bom, dá para fazer a apometria à distância? É óbvio, eu faço a apometria, ligo esse aparelhinho e a pessoa assiste. Porque fala-se coisas que a pessoa sabe, só ela sabe. Para pegar ou pega mentira. Mas se for doença, né, porque é uma casa de cura, tem que ter toda a documentação e o tratamento no médico, no hospital, porque vem muitas pessoas, fala que está doente e na verdade quer coisas financeiras. Não. A mediunidade é de cura. É para isso. E Jesus me ofertou. Deus me ofertou. Como ofertou para Jesus, Deus. Entenderam? Bom, que são encaminhados, demonstram nas mesas de trabalho, em conjunto com os dois planos, mas com orientação das entidades do plano maior. Plano maior, superior. Sobre obsessores, conscientes ou não, ajudam a entender sobre a causa que nos levam a trazê-los por baixa vibração, acabei de falar, ou por demandas de outras pessoas, acabei de falar do pensamento. O trabalho com os obsessores é levá-lo a ter consciência do tempo perdido, a aproximação do indivíduo encarnado, trazendo a ambos uma evolução catastrófica. Por isso, a necessidade de doutrinação. Quando é muito forte, o médium precisa falar para o doutrinador. Olha, o que está ali, mas tem que ser coisa real, sem inventar. O que está com o rapaz é muito forte, ele tem uma patologia, certo? Clínica, mas tem uma energia ali.
certo? Precisa em caminhão. Aí traz uma energia, traz uma entidade. Geralmente é força com força. Da esquerda. Não vai trazer um preto velho, nem um caboclo, ou um boiadeiro, qualquer. É da esquerda. Para que ele encaminhe. E não é toda entidade de esquerda que possa fazer o encaminhamento. Porque eles falam, certo? Olha, precisa o encaminhamento, eu levo. E conversa com o doutrinador. Não tem condição, certo? E eu já vou abraçar e vou levar junto. Tá bom? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Erasto, Paris, 1863. Trabalhos da fé. O Senhor ensina-nos a perseverar a fé soberana da centelha divina oferecida aos seus filhos. Como Jesus, somos apóstolos. O que devemos sabermos sobre a linha da escolha. Você veio, médium, que vem fazer o mal, a cobrança vai ser dura. Todos nós somos médiuns. Inclusive, quando você pede para um médium que já tem uma missão, você pede maldade para ele, cuidado, não acontece. Não acontece. Um médium inteligente, ele falou assim, você quer uma oração? Vamos trocar isso aí pelo Pai Nosso, uma Ave Maria? Sobre a linha das escolhas, a seguirmos deixando a inveja, que é a pior das macumbas, a inveja é horrorosa. Invejas e os invejosos, né? Mas buscar a reforma íntima ao equilíbrio sobre o prisma da sabedoria, salutar, não prejudicando a evolução espiritual. Pregar o novo dogma da reencarnação do processo evolutivo. Muitos espíritos em evolução não compreendem. É patético. Suportar as provas terrenas é o desafio nas missões mediúnicas. Ao trabalho na seara do Mestre Jesus. Médiuns, como o dever perante o aprimoramento, deixai os temores, as línguas de fogo sobre as cabeças. O caminho é árduo e a cruz, o lenho é pesado. Lembrar-vos, sois eleitos por Deus, o sacrifício sempre será colocado em prática. Pregai abstinência e mansidão aos tiranos e aos déspotas. Seguirdes, Deus os livrará das armadilhas e defenderá contra os carrascos e moladores. Lembra-te, médiuns, espíritas, a ferramenta é a virtude da fé. Quando Jesus exclamou aos apóstolos, tenhamos como exemplo aos escolhidos agradecer a Deus a gloriosa tarefa que te concedeu. Muitas desviaram
da senda, não querem mais trabalhar, largou a toalha, cada qual sabe o seu compromisso para com o próximo. Negaram dando justificativas, consolando-se no ego para deixar de assistir à evolução espiritual. Deus necessita dos escolhidos. Triunfo na missão oferecida, sem satisfação própria e vaidade e ambição. Pouco os que atravessaram o vale do sacrifício. Muitos poucos. Então, médios, reflitam. Vamos finalizar? Ajuda a compartilhar. Vou fazer mais um Pai Nosso, uma Ave Maria, para fluidificar a água. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho da sala de desobsessão. A gente está falando de desobsessão, né? Perfeito? O plano espiritual prepara o ambiente. A egrégora dos benfeitores são invocadas. O astral, tudo estará pronto. Lembre-se, quando adentrastes em casas espirituais, já nas palestras, ali estarão sendo tratados. Todas as cadeiras são conectadas por fios energéticos. O silêncio, o respeito, para que os colaboradores mantenham a frequência da casa, o equilíbrio e a harmonia. Isto aumentará as comunicações e, consequentemente, a energia de cura para os pacientes. É imprescindível a harmonia dos médiuns, deixando as emoções negativas para que não ocorra a desarmonia do ambiente, para que os espíritos desombeteiros atrapalhem os trabalhos. E isso acontece. O silêncio, os pacientes deverão permanecerem abstendo-se de conversas paralelas, sem falar alto, para que não perturbe o andamento dos trabalhos. Antes da abertura dos trabalhos, haverá tempo suficiente para as conversas com os amigos do grupo. É necessário chegar 50 minutos antes. Tem pessoas que chegam até já no dia cedo, vão limpar a casa, passar um pano, uma vassoura no chão, arrumar as cadeiras. Sim, mas médios não cheguem em cima do horário, que atrapalha tudo. Perfeito? Todo o andamento. Pensem nisso. Eu já fui em casas que o trabalho era 1h da tarde e eu chegava às 7 horas da manhã e passava vassoura e tirava o lixo e colocava no cesto. Já fui, já frequentei, certo? Chegar cedo é importante. O trabalho de desobsessão
é sempre melindroso. Por isso tem que estar bem, né, a harmonia e o equilíbrio do ambiente. Não há receita para a situação da desobsessão. Energias e encaminhamentos. Para cada caso é um caso. Às vezes tem uma legião de espíritos. Muita gente que trabalha em casas espirituais acha que está recebendo o espírito de luz e não está. Aí traz um e abre uma brecha e vem uma legião. E aí vão nas mesas, né, de desobsessão. Eu digo, mesa branca. Gente, mesa branca não faz trabalho do mal. Eu estou vendo tanta coisa assim. Quanta besteira. Não. Precisa estudar um pouquinho mais. Respeitar, né, a religião do outro. O país é laico. Não é? Assim que funciona. Energias de encaminhamento dos sofredores. Sempre irá acontecer a razão para falar, mas há casos, o melhor é calar-se, pois o obsessor poderá colocar até o doutrinador em sérios apuros mentais. Isso já aconteceu, uma casa que eu trabalhei, que veio o obsessor e pegou o doutrinador, e se ele não tivesse uma experiência, né, no campo da doutrinação, tinha derrubado ele. Perfeito? Porque se está recebendo mesmo sem anímico, o obsessor é um espírito. E ele vai pegar na ferida do doutrinador primeiro para derrubar ele. Porque o médium, ele já, ou a pessoa que está fazendo a desobsessão, ele já arrebentou. Então ele vai querer pegar o doutrinador. Por isso tem que estar bem preparado para fazer a doutrinação. Outros exemplos, há um paciente na sala de passe, diz que tem dor de cabeça, olha só um exemplo, e o passista dá uma receita, que não pode, e não pode nem encostar a mão. O mesmo paciente vai à desobsessão, já na sala da desobsessão, e ganha outra receita. Meu Deus, misericórdia. Nas macas dão-lhe outra receita. Então, é uma bagunça total. Certo? Qual é a receita a seguir? Complicado. E isso acontece. Eu digo que as casas pensem nisso. Trazer psicanalista que tenha formação mesmo. Psicólogos, até mesmo psiquiatras, porque nem tudo é espiritual. A pessoa tem uma patologia psicomental, certo? Para dar um encaminhamento. Falar, olha, você tem, não encaminhamento, para achar que ali o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista vai arrumar um outro para atender, porque isso aí é pago. Poucos fazem a benevolência, muito poucos de contar na palma da mão. Já tentei trazer aqui e falaram assim, meu custo é esse. Falei, socorro, sim. Aí a gente começa a estudar para poder ajudar. Nem todo mundo quer ser ajudado, tem mais essa. Aí acaba misturando a patologia com o lado financeiro e aí a gente dá uma brecada. Né? Pensamentos e ações, então é o grande cuidado, deve merecer, né, esse cuidado que eu estou falando. E contudo, há conceitos, né, pois nem tudo é macumba. Pois é. Que fizeram a ti. Ai, fizeram uma macumba para você. Ah, fizeram uma macumba para você. Ah, fizeram. Ó, fica aí depois do trabalho aí que você vai falar com o pai e a mãe de santo. Entendeu o recado?
Agora, tem sim abertura de caminho que faz. A pessoa que realmente está fazendo a coisa certa, ele fotografa e manda para a pessoa que encomendou. Fala assim, olha, aqui, não para fazer o mal para ninguém, porque o médium também recebe a lei do retorno. É assim que funciona. Ok? Pois é, nem tudo é macumba que fizeram a ti. O paciente pensará besteiras, né, psicologicamente. Fizeram uma macumba aí, por isso que minha vida não está isso. Minha vida está de ponta cabeça. Sabe qual que é o maior macumbeiro que existe na face da Terra, nessa terceira dimensão? Vocês vão rir agora. Esse é o pior macumbeiro que existe. É o celular. Porque com 3 dedadas a pessoa destrói o outro. Esse é o pior do macumbeiro, gente. Infelizmente, a tecnologia não veio para isso. Veio para outros fins. O celular é perigoso, é um perigo. E o pessoal da terceira idade tem que tomar muito cuidado, não ficar abrindo coisas que não tem nada a ver, links, né? Agora faz banco no celular, porque eles não querem os idosos dentro de agência. É muito complicado. Então, idosos, terceira idade, fica mais assim atento, porque está muito fácil a invasão, tá bom? Então tá falando, né, das macumbas. Macumbeiro é o celular. Eita, tira esse macumbeiro do lado. Tira esse macumbeiro. Que macumbeiro? Esse celular é macumbeiro, hein? Tá fazendo fofoca, intriga. É macumbeiro. É uma desgraça na vida dele. Faz mesmo o celular, macumbeiro. Saber o médium que o plano astral, a culpa é sua. Se você fizer alguma coisa para prejudicar o outro, não faz isso. Não faça. Tem um tempo limitado. E a lei do retorno vai vir como uma avalanche. E vem mesmo. Trabalhas para Jesus, para Deus que te deu aqui esse grande momento aqui nessa terceira dimensão. Tá bom? Pois se o espírito tem competência, agora vou pegar. Recebeu o espírito. Vocês têm que aprender uma coisa. O que você veio fazer aqui? Não, o espírito tem que falar. Se está recebendo, faz os cumprimentos, né? Tem os cumprimentos. Faz os cumprimentos. A única coisa que você pode falar assim, meu nome é tanto. Aí se o espírito, o que você veio fazer assim? Você não pode ter medo. Fala assim, não, você fala. Aí vocês vão perceber. Muita coisa de verdade. Quem passa nessa casa aqui, quem já passou, já foi cuidado e a pessoa tem que dar uma sequência na vida. Senão vira uma simbiose. E as provações? Não é? Pois é. Pois se o espírito tem competência para afirmar situações, não é o fato, falar. Fulano de tal fez um negócio para você, não sei o que. Aí vocês falam assim, fala o nome. Vocês não precisam ter medo, não. Quem é que fez trabalho para mim, para desgraçar com a minha vida? Né? Eu nunca fiz nada para esta pessoa, por que ela está fazendo isso? Fala o nome. Se a pessoa estiver recebendo de verdade, sem ir no Google, sem ir lá no fundo, lá no Google, lá e no Google, tá bom? Porque existe também, tá bom? Só para vocês saberem, vocês têm, as pessoas que me conhecem sabem.
da seriedade. E tem que ser assim. Aqui tem que ser assim. Né? Não tem que olhar no Google. Dá um Google aí. Tem a mesma para dizer o nome do infeliz que te fez o trabalho, que originou o problema para a sua queda, né? Te atribular sua alma espiritual, por qual você foi pedir ajuda. Cuidado, 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 coisas muito genéricas. Quando a pessoa recebe de verdade, ela fala, olha, você tem um problema com o seu filho, certo? Primeira coisa, fala assim, você tem quantos filhos? Não, fala assim, você tem 3 filhos, certo? 2 meninas e um menino. A menina não tá legal. Aí quando a pessoa recebe mesmo. Aqui tá, ó, ela tá, as companhias, tá mexendo com coisas ilícitas, papapá, papapá. Aí a pessoa que está do outro lado fala assim, bom, essa pessoa recebe. E ali começa todo o entendimento da solução. Quem tem que dar a solução? O campo espiritual. Mas você que foi pedir o atendimento, você é um espírito também. E o outra pessoa é um espírito que recebe o outro espírito no perispírito, do lado. Não dentro do corpo, na circulação. Vamos parar com isso, certo? Se estudar um pouquinho mais, gente. Entenderam? Aí vai falar, olha, você é um espírito. Teu filho, tua filha precisa de um médico. Precisa de um internamento numa clínica. Se for aquelas coisas que não pode, para uma descontaminação. Se é problema de trabalho, né, você vai ajudar um estudo melhor, ou até falar assim, olha, meu filho, minha filha está precisando eu preciso que vocês... Humildade. Precisa trabalhar para ajudar aqui dentro de casa. Entendeu? Isso é maravilhoso. Esse é o grande trabalho na seara de Cristo. Perfeito? Quem trabalhava muito forte era o Valdo Franco. Muito forte. Certo? Então vamos fechar com o Pai Nosso e a Ave Maria. Agradecer a vocês mais uma vez de estar aqui na frente. A casa está assim aberta, mas só para as pessoas que justificam documentos, não atendo o telefone, centroapometria@gmail.com, manda ali que você quer uma consulta na área da saúde, mas aí depois nós vamos abrir uma comunicação para ver se é isso. Se precisar ir no hospital, eu vou. Se precisar ir em residência, eu vou. Se precisar ir em cemitério para encomendar a alma, eu vou. A semana passada, essa semana, eu acompanhei a polícia científica fazendo a exumação de uma moça oriental. Eu acompanhei. Demorou bastante, 1 ano, e a família pediu para fazer a exumação, para ver o que tinha acontecido realmente, o ocorrido. Mas é impressionante, tem que ter um preparo psicológico. Tá bom, pessoal? Se precisar, eu vou. Mas não me chama para, né? Se tiver alguma coisa que fizeram um trabalho para mim, vamos analisar. Se tem,
na apometria desfaz. Entendeu? Na apometria dá para fazer, desmanchar o trabalho. Ah, eu preciso fazer um trabalho para... Não, na apometria tem que ver o que é isso que você está pedindo. Vamos analisar. Esse negócio de fazer trabalho para tirar o marido da mulher, muita gente já veio para fazer isso. Que coisa besteira é essa? Vamos ter um crescimento. Tem tanto homem aí dando sopa, tanta mulher dando sopa. Que besteira é essa? Para destruir a família. Uma mulher doente, aí depois o homem fica doente. Que horror é esse? Entendeu? A oração não, né? Mas pedir para destruir, né? É bom, não é? Eu não faço essas coisas. É oração. Para ver se põe a cabeça, os pinos volta na cabeça novamente. Perfeito? Vamos fechar com o Pai Nosso, Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Filho do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, mais uma vez, de estar nos vossos lares. Que Deus abençoe a todos vocês, que assim seja, e assim será. Amém.